Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos nesse domingo, em que nós estamos na presença do Senhor para aprendermos mais uma palavra. Domingo, 3 de maio de 2020, a lição de número 5 desse trimestre, na qual nós estamos a estudar a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós iremos orar e já estaremos meditando na palavra de Deus. Mas antes de meditarmos na palavra de Deus, nós vamos cantar ainda a harpa, sugerido pela CPAD, nossa casa publicadora, o hino 291 da nossa harpa cristã, que será sendo louvado a Deus através da irmã Natália. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esse domingo, mais uma vez, aqui estamos para te adorar e glorificarmos o teu nome. Até aqui, tuas boas mãos têm nos ajudado. Continue, meu Deus, com as tuas mãos estendidas, guardando o teu povo, guardando a tua igreja, guardando as famílias, meu Deus, dos teus servos e de tuas servas, guardando a todos debaixo das tuas mãos potentes e poderosas. Dando-nos proteção, sabedoria e direção, meu Pai. Livra-nos do mal, não nos deixe cairmos em tentação, mas dai-nos sabedoria e dai-nos graça, para que possamos viver e atravessar esses dias no qual nós estamos vivendo. Pai eterno, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a Natália louvando ao Senhor com o hino da harpa cristã. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque
nesse momento nós passaremos então para a aula de número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós temos como tema Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Vou repetir, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo da nossa aula desta manhã encontra em Efésios capítulo 2, os versículos 4 e 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, versículos 4 e 5. Ainda a verdade prática nos diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito de vida eterna. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, que diz-nos assim: E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Bendito seja o nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então fizemos a leitura bíblica aí, meus amados irmãos, da nossa aula deste domingo, ao que Deus preparou para que pudéssemos estar aqui, em Efésios 2, versículo 1 até o versículo 10, que tem como tema libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Graças a Deus por isto. No capítulo 1, o apóstolo Paulo deu muita ênfase para os cristãos sobre a esperança da nossa vocação divina. Falou bastante sobre a riqueza da glória da nossa herança, salvação em Cristo Jesus. E também ele falou bastante sobre o poder de Deus que opera sobre nós. E ele ora a Deus. E na oração que ele orou, nós falamos bastante quando estudávamos no capítulo 1, que ele orou para que Deus nos desse o espírito de sabedoria e de revelação. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, quando nós adentramos no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo começa a mostrar para nós, como crente, a nossa vida com Cristo, ou a nossa nova vida com Cristo, ou que nós agora já não vivemos como nós vivíamos no passado, mas agora nós vivemos de uma maneira diferente, porque vivemos para Cristo em Cristo. Então, o assunto que nós vamos meditar aqui nesta aula, assim, se Deus nos permitir. O apóstolo Paulo, ele começa do versículo 1 até o versículo 3. Ele faz menção ao nosso passado, quando ele diz dessa maneira: E vos vivificou, porque no passado nós estávamos mortos em ofensas e em pecado. O nosso passado, nós andamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. No passado nós vivíamos assim.
entre as quais todos nós também antes andávamos no desejo da carne. No passado nós vivíamos fazendo o desejo da carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira. Paulo diz que nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nosso passado. Paulo fala a respeito disso, sobre o nosso passado. E Paulo também fala a respeito do nosso presente. Do versículo 4 até o versículo 6, ele faz alusão ao nosso presente quando ele diz que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, ele começa a expressar o grande amor de Deus para conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 5, estando nós ainda mortos em ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça nós somos salvos. E o versículo 6, ele está falando do nosso presente. E nos ressuscitou juntamente com ele e agora nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse Paulo está fazendo alusão agora à vida que nós vivemos hoje no presente. Ele nos deu outra vida, ele nos vivificou. Ele nos tirou do mundo das trevas e nos colocou no reino da sua maravilhosa luz. Ele nos deu outra vida para que possamos viver. O velho homem, aquele que era filho da ira, morreu. Agora nos tornamos filhos de Deus. Ele nos fez ressuscitar juntamente com ele e nos coloca para sentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. E ele fala também do nosso futuro. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. No versículo 7, ele faz alusão ao nosso futuro, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros. Ele fala a respeito do nosso futuro. Então nós temos aqui uma aula para nós meditarmos nesse domingo, dia 3 do mês de maio, falando a respeito, observando o nosso passado, quem nós éramos, observando o nosso presente, quem nós somos, e olhando para o futuro, quem nós seremos no futuro. Que Deus em Cristo nos ilumina, que Deus em Cristo nos dê graça e que Deus em Cristo nos faça entender qual o mistério que Deus tem para a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus diz que nós somos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça de Cristo Jesus. Graça é favor que nós não merecemos. Graça é dar algo de valor para alguém que não merece, porém, ele precisa. E Deus, olhando para nós, sabia que nós não merecíamos, mas ele, pela sua graça, sabendo que nós não podíamos ser condenados, nós precisávamos ser salvos, ele nos deu a sua graça. E pela graça, nós somos salvos. Essa graça tão maravilhosa que está dentro de nós. É por causa desta graça que nós temos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É por causa desta graça que nós temos condições de amar até os nossos maiores inimigos. É por causa dessa graça que nós podemos orar por aquele que nos persegue. É por causa dessa graça maravilhosa de Cristo Jesus que está em nós, que nos salvou. Por causa dessa graça, nós temos condições de perdoar até 70 vezes 7 por dia, se for necessário a mesma pessoa. Podemos glorificar a Deus? É por causa da graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, irmãos, nós observamos aqui uma doutrina relacionada com a doutrina da salvação. Pela graça, nós somos salvos. E isto não vem de nós para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz, no começo da sua carta, versículo 1 até o versículo 3, que antes da nossa regeneração, antes da nossa salvação, antes de nós aceitarmos a Jesus como nosso suficiente Salvador, nós estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos, por natureza, filhos da ira. Observe, meus amados irmãos, que nós estávamos mortos. Por isso que Paulo diz lá na frente, ele nos vivificou, nos dando outra vida. Nós estávamos mortos. O Senhor nos tira da sepultura, morto. E o Senhor nos dá vida, estamos vivos para a glória de Deus. Podemos glorificar o nome do Senhor? Então, meus amados irmãos, entendam que a morte que nós vivíamos antes não era uma morte física, era morte espiritual.
Estávamos mortos, não tinha Cristo, nós não nos preocupávamos com a nossa vida futura. Nós queríamos muitas das vezes estar observando somente o que nós tínhamos em frente, o que nós tínhamos nas mãos para fazer, o pecado, a vontade da carne, dos pensamentos. Nós vivíamos assim. Mas Deus que nos amou de uma maneira tão grande, pela sua graça, Ele nos salvou e nos fez de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Com isso, o Senhor nos tirou da sepultura e nós nascemos de novo. João 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Senhor nos fez nascer de novo, o Senhor nos gerou de novo para uma nova vida, uma vida diferente. Não a mesma vida que nós vivíamos, mas agora nós vivemos uma vida que glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor nos salvou para uma nova vida. Então, meus amados irmãos, bendito seja o nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Antes, sem Cristo, a Bíblia diz que nós estávamos mortos espiritualmente. O versículo 1 diz que nós estávamos mortos. O versículo 2 diz que nós estávamos dominados pelo mundo. Nós vivíamos segundo o curso desta vida, fazendo tudo aquilo que esse mundo oferece para que possamos fazer, era que nós fazíamos. Isso que diz o versículo de número 2. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda diz, fazendo a vontade dos potestade do ar, dos príncipes das trevas. Nós estávamos dominados pelo diabo. Mas o Senhor nos arrancou da mão dele e nos trouxe para a sua gloriosa luz, e por isso nós devemos glorificar o nome do Senhor. E o versículo 3, nós passados, nós éramos filhos da ira, mas o Senhor nos abençoou e nos deu vitória. O versículo 5 diz que Ele nos vivificou, isto é, tornou a nos dar vida. Nós temos uma nova vida. E no versículo 5 também isso diz que Ele nos salvou. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 6 diz que nós fomos ressuscitados. Estávamos mortos espiritualmente, mas o Senhor nos ressuscitou e nos fez ainda assentarmos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E ainda no versículo de número 10, o Senhor nos diz que nós vivemos agora uma vida frutífera. Veja só, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha só a diferença do velho homem para o novo homem. Olha quem nós éramos, olha quem nós somos hoje. Nós estávamos, segundo o curso dessa vida, fazendo a vontade do diabo, a vontade da carne, segundo os nossos pensamentos, filhos da ira. Mas o Senhor nos deu vida, o Senhor nos ressuscitou, o Senhor nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus e traçou para nós um novo e vivo caminho. Podemos glorificar a Deus por causa disso? Bendito seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre, que nos salvou e que nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora observe, meus amados irmãos, como a palavra de Deus é maravilhosa e a palavra de Deus nos enriquece. Então, nossa condição interior é esta, na carne, vontade da carne, desejo dos pensamentos, filhos da ira, dominados pela carne e pelo diabo, mas o Senhor mudou a nossa vida. Nós vivíamos uma vida cheia de ofensas e em pecado. Nós, por causa da nossa má conduta, a maneira que nós nos conduzimos no outro tempo, isto, meus amados irmãos, refere-se ao andar. Quando Paulo fala no andar, está se referindo-se a atitudes na qual nós vivíamos aqui, andando segundo o curso do mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, andando segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade do nosso inimigo. E andávamos fazendo a vontade da carne e a vontade do pensamento. Mas hoje não. Hoje nós oramos, como o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Eu não se faça a minha, mas seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor prevalece sobre nossa vida, por quê? Porque nós somos filhos de Deus, somos servos de Deus e glorificamos a Deus por causa disso. Então, meus amados irmãos, observar o que Deus tem feito conosco, a maneira como Deus nos trata, o que Ele realizou em nossa vida. O versículo de número 4 desse texto diz: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Irmãos, nosso Deus é misericordioso. O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? O nosso Deus é um Deus rico. Ele é rico. Aqui Paulo disse rico.
tem muita misericórdia para causar para conosco. E nós devemos glorificar a Deus e exaltar Ele, porque o nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é rico em misericórdia. O que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor? O salmista Davi, sabendo perfeitamente disso, no Salmo de número 23, quando ele chega no versículo 6, ele se expressa dessa maneira: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa, como o salmista Davi, ele entendeu a bondade de Deus, como ele entendeu a misericórdia de Deus. Ele sabia, viu, que a cada passo, a cada momento, a cada instante da sua vida, para todo lado que ele olhasse, ele estava vendo a bondade de Deus. Para todo lado que ele olhasse, ele estava entendendo e enxergando a misericórdia de Deus sobre a vida dele. E essa bondade, essa misericórdia, você desfruta dela, eu desfruto dela, todos nós desfrutamos da bondade do Senhor. O que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor? Éramos destinados para a ira, mas o Senhor enviou seu Filho e pela graça nós somos salvos. Ele nos deu uma outra vida, Ele nos vivificou, isto é, nos deu uma outra vida, uma outra oportunidade para que possamos ser salvos. Bendito seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Por isso que a Bíblia diz, vivificado pela sua graça. Então nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, nós somos alcançados pelo amor de Deus. Então Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, não poupou nem ao seu Filho Jesus Cristo, enviou Jesus para morrer numa cruz, para dar a vida dele pela nossa vida, para nos salvar. Então, pela graça de Deus, é que nós somos salvos e nós podemos glorificar o nome do Senhor. E esta graça nos deu outra vida. Isto é dádiva de Deus, é bondade de Deus, é misericórdia de Deus, porque nós estávamos ainda mortos em nossos pecados e ofensa, viu? E Ele nos amou quando nós estávamos assim, quando nós vivíamos assim. Nós não tínhamos dado nenhum motivo para Deus nos amar, mas Deus nos amou, nós vivendo assim, desta maneira. Por isso, meus amados irmãos, nós fomos também exaltados pela graça de Deus. Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, observe só que coisa maravilhosa. Nos fez assentar em um lugar mais alto, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, porque o Senhor nos exaltou e nos colocou em um lugar mais alto. Nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lugares celestiais. Assentar em lugares celestiais. O reino de Deus está dentro de nós. Vivemos perto do Senhor, o Senhor está perto de nós. Oramos, falamos com Deus, Deus nos ouve, Deus nos responde. Deus nos orienta, o Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo trabalha em nossa vida, nos ajudando, nos aconselhando, e o Senhor sempre está, meus amados irmãos, nos ajudando, porque o Senhor nos deu uma nova vida. Ele nos consola, Ele nos dá vida, Ele nos dá direção, Ele nos dá sabedoria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Somos o povo alegre por causa da alegria do Senhor. Antes, a nossa alegria estava nos prazeres da carne, estava na vontade dos nossos pensamentos, estava na ordem do mundo que o mundo oferecia. A nossa alegria estava lá fora, onde nós não tínhamos a alegria do Senhor. Mas depois que o Senhor nos salvou, nós podemos dizer, como Neemias disse, a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor nos fortalece a todo momento através da sua graça, através da sua misericórdia, através da sua bondade e tem nos colocado em lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode glorificar a Deus? Que Deus te abençoe, que Deus te guarda e que Deus te dê vitória. Então a nossa salvação não veio por meio das obras. A obra de ninguém pode salvar ninguém. Mas nós somos salvos pela graça, pelo grande amor com que Deus nos amou. O mundo está cheio de pessoas boas, pessoas generosas. O mundo está cheio de pessoas caridosas. O mundo está cheio de pessoas que têm bom caráter, de boas índoles, pessoas que ajudam
os necessitados, pessoas que faz coisas maravilhosas para aqueles que precisam, pessoas que não vivem roubando, não vivem matando, não vivem desejando mal para ninguém. Porém, não é o suficiente para salvar ninguém, não é pelas obras. A bondade faz parte do ser humano, mas a salvação somente em Jesus. É necessário nascer de novo, foi o que o Senhor disse para Nicodemos. É necessário aceitar a Jesus como Senhor e como Salvador. Só Jesus pode nos salvar. A obra expiatória já foi feita. É somente nós nos rendermos aos pés de Jesus, aceitando a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Então, meus amados irmãos, a salvação não vem das obras. Ninguém pode comprar a salvação. A salvação é pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós devemos sempre glorificar a Deus. Por isso que graça significa favor e merecido. Aquilo que nós não merecemos. Será que alguém seria capaz de dar algo muito valioso, de um grande valor, para alguém que não merece? Mas Deus nos amou de uma tal maneira que deu. Não existe valor maior do que a nossa salvação. O mundo inteiro não pode comprar a nossa salvação. O valor da nossa salvação é muito mais alto, é muito mais caro. Foi o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, somos salvos pela graça, o favor que nós não merecemos, mas o Senhor que nos amou, Ele deu seu Filho para poder morrer em uma cruz para nos salvar. Então, meus amados irmãos, observam que a palavra de Deus nos diz, o que a palavra de Deus nos dá a entender. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, nós devemos glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, porque o nosso Deus é maravilhoso. Esta é a aula desse domingo, que nós éramos no passado, que nós somos agora no presente. Agora nós não andamos mais segundo o príncipe das trevas, nem segundo a vontade da carne, nem segundo nossos pensamentos. Agora nós andamos segundo a vontade de Deus, segundo a direção de Deus, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. E no futuro estaremos para sempre com o Senhor. Aí nós iremos ver por completo como foi grande a obra expiatória de Cristo ali na cruz do Calvário. Quando todos nós juntos estivermos nas mansões celestiais, nós veremos o tamanho, a extensão da grandeza, do grande amor de Deus que nos amou, dando seu Filho para morrer em uma cruz para nos salvar. Que Deus abençoe. Eu quero fazer a leitura da conclusão dessa aula para nós encerrarmos assim, em nome de Jesus. A nossa conclusão diz assim: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos de Deus, filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam o nome do nosso Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que Deus te ilumine. E que essa palavra dessa escola bíblica dominical desse domingo possa ter enriquecido a tua vida espiritual e que possa te encher de graça, de gozo e de paz. Porque olha de onde o Senhor te tirou, olha aonde você já está hoje, sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E pensa um pouco, aonde o Senhor vai te colocar amanhã, nas mansões celestiais. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força, que Deus nos dê graça. Irmãos, vamos orar, para que no próximo domingo nós já possamos estar na igreja, no templo, adorando e glorificando a Deus. Vamos orar para que isso aconteça, vamos pedir a Deus, seja feita a vontade do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Oremos, nosso Deus e Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus pela aula da Escola Bíblica Dominical desta manhã, a qual o Senhor nos abençoou, a qual o Senhor nos deu graça,
a qual nós entendemos, meu Deus, que nós éramos, quem nós somos e aonde o Senhor nos levará. Eu te agradeço pela tua bondade, te louvamos pela luz bendita da tua palavra. Por isso eu oro, meu Deus, pela tua igreja, meu Pai. Eu oro por todas as famílias, que a tua paz, a tua bênção, meu Deus, que haja comunhão, que haja santificação, que tenha o pão de cada dia na mesa de todos e que todos tenham saúde e que teu nome seja louvado e glorificado através da vida de todos. Da mesma forma, meu Deus, eu oro por esse mundo. Meu Deus, que está nessa situação que estamos vivendo, por aqueles que estão na linha da frente, por aqueles, meu Pai, que estão chorando, por aqueles que estão doentes, te peço de saúde para todos. Estenda as tuas mãos e dê a tua paz e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos em Cristo Jesus, a partir das 19h30, se o Senhor permitir, estaremos novamente com o culto da família, trazendo mais uma porção da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, que o Senhor vos guarde em tudo, e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém.